Atribuições 6. Relatório semanal de Poliética, 13. Introdução. Bem-vindo ao relatório semanal de Poliética das Cartas Brasil Online de Investimentos. Relatório que busca explorar os principais pilares da ética e da política, assim como os principais acontecimentos que impactam o mundo da geopolítica, da micro e macroeconomias, das finanças e dos investimentos no Brasil e no exterior. Aqui, você encontrará um resumo preciso e estratégico dos principais fatos, comunicados e eventos que estão moldando o mundo e o mercado na atualidade. Nosso compromisso é oferecer uma visão clara e objetiva para que você esteja sempre bem informado e preparado para tomar as melhores decisões, principalmente no que compete às decisões financeiras. Seja você um leitor ou investidor experiente ou alguém que está começando a acompanhar o mercado e a geopolítica mundial, este relatório é a sua fonte confiável para entender os movimentos econômicos e políticos e aproveitar as oportunidades que surgem. Boa leitura! Fabricio Vital Cartas Brasil Online de Investimentos. O que é o Poder Judiciário e como ele funciona? O Poder Judiciário é um dos 3 pilares fundamentais da democracia brasileira, atuando ao lado dos poderes executivo e legislativo para garantir a ordem constitucional e a aplicação justa das leis. Seu papel é essencial para a manutenção do Estado democrático de direito, assegurando os direitos fundamentais dos cidadãos e a estabilidade institucional do país. Estrutura e funções do Poder Judiciário. O Judiciário está organizado em diferentes instâncias e jurisdições, permitindo a revisão de decisões e garantindo a equidade na aplicação das leis. A estrutura judicial brasileira pode ser dividida em Justiça Comum. Justiça Estadual, julga casos cíveis e criminais que não envolvem a União. Primeira instância, juízes de direito e tribunais do júri. Segunda instância, tribunais de justiça estaduais, TJS. Justiça Federal, responsável por causas que envolvem a União e crimes federais. Primeira instância, varas federais. Segunda instância, tribunais regionais federais, TRFS. Justiça Especializada. Justiça do Trabalho, mídia e julga disputas entre empregadores e empregados. Justiça Eleitoral, organiza e fiscaliza eleições, julga crimes eleitorais. Justiça Militar, processa crimes militares cometidos por membros das Forças Armadas. Órgãos superiores. Supremo Tribunal Federal, STF, instância máxima do Judiciário, responsável pela guarda da Constituição. Superior Tribunal de Justiça, STJ, uniformiza a interpretação da legislação infraconstitucional. Conselho Nacional de Justiça, CNJ, supervisiona o funcionamento do Judiciário, promovendo transparência e eficiência. Principais atribuições. Interpretação e aplicação das leis. Juízes interpretam normas jurídicas e as aplicam a casos concretos, garantindo decisões justas. Resolução de conflitos. Atua como mediador imparcial em disputas civis, criminais, trabalhistas e administrativas. Controle de constitucionalidade. Avalia se leis e atos administrativos estão em conformidade com a Constituição. Proteção dos direitos fundamentais. Garante o respeito às garantias constitucionais e direitos individuais. Desafios e críticas. O Judiciário enfrenta desafios significativos que impactam sua eficiência e credibilidade. Morosidade processual. O acúmulo de processos gera lentidão na resolução dos casos. Em 2023, o CNJ registrou mais de 80 milhões de processos em tramitação. Desigualdade no acesso à justiça. População de baixa renda enfrenta dificuldades para acessar o sistema judiciário. Burocracia e politização. Questionamento sobre influência política em decisões judiciais tem gerado debate sobre a necessidade de mais transparência. Reformas e modernização. Para enfrentar esses desafios, algumas medidas têm sido adotadas. Digitalização de processos. A implantação do processo judicial eletrônico, PG, agilizou a tramitação. Ampliação do acesso à justiça. Projetos de assistência jurídica gratuita estão sendo expandidos. Desburocratização. Reformas visam simplificar procedimentos e aumentar a celeridade dos julgamentos. Conclusão. O Poder Judiciário é um dos pilares da democracia, garantindo a aplicação justa das leis e a proteção dos direitos fundamentais. No entanto, desafios como a morosidade e a desigualdade no acesso à justiça ainda precisam ser superados. A modernização e a busca por mais eficiência são essenciais para fortalecer essa instituição e garantir um sistema judiciário mais ágil e acessível para todos. O que é o Poder Legislativo e como ele funciona? O Poder Legislativo é uma das instituições fundamentais da democracia brasileira, sendo responsável pela elaboração de leis, fiscalização do Executivo e representação da população. Inspirado na teoria da separação dos poderes de Montesquieu, seu papel é essencial para evitar a concentração de poder e garantir um equilíbrio entre as esferas governamentais. Estrutura do Poder Legislativo. O Poder Legislativo brasileiro está dividido em 3 esferas. Federal, Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Estadual, Assembleias Legislativas dos Estados. Municipal, câmaras municipais. Cada instância possui representantes eleitos pelo voto popular, garantindo que diferentes setores da sociedade tenham voz nas decisões políticas. Principais funções.
Elaboração e aprovação de leis. Projetos de lei podem ser apresentados por parlamentares, comissões, executivo ou até mesmo pelo povo. Projetos de iniciativa popular. No âmbito federal, o processo legislativo ocorre na Câmara dos Deputados e no Senado antes da sanção presidencial. Fiscalização do Executivo. O Legislativo monitora as ações do governo através de comissões, audiências públicas, CPIs e convocação de ministros para prestar esclarecimentos. Aprovação do orçamento. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é debatida e votada pelo Legislativo, determinando a distribuição dos recursos públicos em diferentes setores, como saúde e educação. Representação popular. Deputados e senadores são porta-vozes das demandas sociais, propondo leis e defendendo interesses de diferentes segmentos da sociedade. Composição e mandatos. Câmara dos Deputados. 513 deputados eleitos para mandatos de 4 anos, representando a população de cada estado proporcionalmente. Senado Federal, 81 senadores, 3 por estado e pelo DF, eleitos para mandatos de 8 anos, representando os estados de forma igualitária. Assembleias Legislativas, deputados estaduais eleitos para mandatos de 4 anos, atuando em cada estado. Câmaras Municipais, vereadores eleitos para mandatos de 4 anos, legislam sobre questões locais. Relação com os outros poderes. O Legislativo interage diretamente com os outros poderes. Com o Executivo, aprova leis propostas pelo governo, fiscaliza a gestão pública e pode barrar ou modificar decisões do presidente por meio de vetos ou aprovação de emendas. Com o Judiciário, cria normas que regem a atuação judicial e pode aprovar mudanças constitucionais. O Judiciário, por sua vez, pode declarar leis inconstitucionais. Desafios e críticas. O Legislativo enfrenta desafios como fragmentação partidária. O Brasil possui dezenas de partidos, dificultando coalizões estáveis e a governabilidade. Baixa eficiência e morosidade. A tramitação de leis pode levar anos. Influência de interesses privados. O financiamento de campanhas e o lobby afetam a independência parlamentar. Falta de transparência. O acesso a informações sobre votações e gastos ainda precisa ser aprimorado. Numerous relevance. Em 2023, foram apresentados 5.315 projetos de lei na Câmara dos Deputados e 1.203 no Senado. O Congresso Nacional aprovou 377 leis no mesmo período. O orçamento público aprovado para 2024 foi de 5,3 trilhões de reais, com 255 bilhões de reais destinados à saúde e 188 bilhões de reais à educação. Conclusão. O poder legislativo é um dos alicerces da democracia brasileira, garantindo a criação de leis e fiscalização do governo. No entanto, enfrenta desafios como morosidade, influência de interesses privados e fragmentação partidária. Medidas de modernização e transparência são fundamentais para fortalecer sua eficiência e legitimidade junto à população. O que é o Poder Executivo e como ele funciona? O Poder Executivo é um dos 3 pilares fundamentais da democracia brasileira, sendo responsável pela administração do Estado e pela execução das leis aprovadas pelo Poder Legislativo. Seu papel abrange a formulação de políticas públicas, a gestão de recursos e a condução de ações governamentais que promovem o desenvolvimento do país e o bem-estar da população. Estrutura do Poder Executivo. O Poder Executivo brasileiro está dividido em 3 esferas: federal, Presidência da República, ministérios e autarquias; estadual, governadores e secretarias estaduais; municipal, prefeitos e secretarias municipais. Cada uma dessas instâncias tem autonomia administrativa, mas deve seguir as diretrizes constitucionais e as leis estabelecidas pelo Legislativo. Principais funções: administração pública e gestão governamental, organização e implementação de políticas em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Representação internacional. O chefe do executivo representa o país em acordos e relações diplomáticas. Execução das leis. Aplicação de leis sancionadas pelo Legislativo para garantir a ordem e os direitos dos cidadãos. Poder regulamentar. Edição de decretos e medidas provisórias para detalhar normas e viabilizar sua execução. Composição e mandatos. Presidente da República, eleito para mandato de 4 anos, com possibilidade de reeleição para mais um período. Governadores, eleitos para mandatos de 4 anos, exercem a administração dos estados. Prefeitos, responsáveis pela gestão municipal, também eleitos para mandatos de 4 anos. Relação com os outros poderes. O Executivo interage diretamente com os demais poderes. Com o Legislativo, propondo leis, sancionando ou vetando projetos e executando o orçamento aprovado pelo Congresso. Com o Judiciário, sujeito à fiscalização da constitucionalidade de seus atos, evitando abusos de poder. Desafios e críticas. O Executivo enfrenta desafios que impactam sua eficiência e transparência. Concentração de poder. Uso excessivo de medidas provisórias pode comprometer o equilíbrio entre os poderes. Corrupção e ineficiência, escândalos e desperdício de recursos afetam a credibilidade do governo. Burocracia excesiva, dificulta a implementação rápida de políticas públicas. Números relevantes. O orçamento público federal aprovado para 2024 foi de 5,3 trilhões de reais. O governo federal possui mais de 20 ministérios, responsáveis por diferentes áreas da gestão. Em 2023, foram emitidas 49 medidas provisórias, demonstrando a influência do executivo na legislação.
Conclusão. O Poder Executivo é responsável pela administração do Estado e pela execução de políticas públicas. Apesar de sua importância, enfrenta desafios como a burocracia, a concentração de poder e a corrupção. Modernização administrativa, transparência e gestão eficiente são fundamentais para fortalecer esse pilar da democracia. Análise dos três poderes e suas interações no contexto brasileiro. Desde a proclamação da República, em 1889, o Brasil adota o modelo tripartite de poderes inspirado na teoria de Montesquieu. Esse sistema é composto pelo poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, cada um com responsabilidades específicas para garantir o equilíbrio institucional e evitar abusos de poder. A interação entre esses poderes é fundamental para assegurar o Estado democrático de direito e fortalecer a confiança da população nas instituições. O papel de cada poder. Poder legislativo, responsável pela criação e alteração de leis. No Brasil, é representado pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O legislativo reflete a vontade popular e é crucial para a elaboração de normas que atendam aos anseios da sociedade. Poder executivo. Cabe ao executivo administrar o Estado e implementar políticas públicas. Liderado pelo presidente da República, governadores e prefeitos, este poder transforma as diretrizes políticas em medidas concretas, visando ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social. Poder judiciário. Atua na interpretação das leis e na resolução de conflitos, garantindo a aplicação correta das normas constitucionais. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, STF, é o principal órgão judiciário, zelando pela proteção dos direitos individuais e coletivos. Interações e mecanismos de freios e contrapesos. O sistema de freios e contrapesos é central para o funcionamento harmônico entre os três poderes. A seguir, destacamos como se dão essas relações. Legislativo e Executivo. O Legislativo fiscaliza as ações do Executivo, aprova medidas e leis propostas e pode convocar investigações para apurar eventuais abusos. A sanção ou veto de projetos de lei pelo Presidente da República exemplifica a dependência mútua entre esses poderes. Executivo e Judiciário. O Judiciário monitora a legalidade das ações do Executivo, intervindo quando há desrespeito à Constituição. Ao mesmo tempo, o Executivo é responsável por cumprir as decisões judiciais, reforçando a segurança jurídica. Judiciário e Legislativo. O Judiciário avalia a constitucionalidade das leis aprovadas pelo Legislativo. Caso considere uma norma inconstitucional, pode suspendê-la. Esse controle de constitucionalidade evita a criação de leis arbitrárias ou contrárias aos princípios democráticos. Importância da interação entre os três poderes. A cooperação entre os poderes impede a concentração excessiva de autoridade e protege a democracia. Em termos econômicos, essa estabilidade institucional é fundamental para atrair investimentos, garantir a previsibilidade jurídica e consolidar um ambiente de negócio saudável. Quando há equilíbrio entre os poderes, o país tende a experimentar maior segurança jurídica, confiança dos investidores e estabilidade econômica. Impactos recentes e contexto atual. Casos recentes de tensão entre os poderes, como a atuação do STF diante de decisões do Executivo, demonstram a importância dos freios e contrapesos para a manutenção da ordem democrática. A estabilidade desse sistema é crucial para evitar crises institucionais que possam afetar negativamente a economia e a credibilidade internacional do país. Análise do BRICS e a defesa do sistema multilateral de comércio. O Grupo BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vem se consolidando como um ator global relevante, especialmente no campo econômico e geopolítico. Recentemente, o bloco preparou uma declaração conjunta em defesa do sistema multilateral de comércio, coordenada pelo Brasil, reforçando o apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio, OMC, e propondo maior cooperação entre seus membros. Este movimento acontece em um contexto de crescentes tensões comerciais globais e questionamentos sobre o papel das instituições multilaterais. Contexto global e necessidade de reforma da OMC. Nos últimos anos, a OMC tem enfrentado críticas por sua incapacidade de mediar de forma eficaz disputas comerciais, especialmente entre grandes economias como Estados Unidos e China. A falta de consenso entre os membros tem dificultado reformas significativas, enfraquecendo a capacidade da organização de atuar como reguladora do comércio global. Nesse cenário, o BRICS se posiciona como um defensor da modernização da OMC, buscando um sistema mais justo e representativo das economias emergentes. Objetivos da Declaração Conjunta. O documento coordenado pelo Brasil aponta para a importância da manutenção de um comércio multilateral baseado em regras claras e justas, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável. Entre os principais objetivos da declaração, destacam-se: reforma da OMC, adequação das regras comerciais aos desafios contemporâneos, com maior representatividade das economias emergentes. Fortalecimento da cooperação econômica, ampliação do diálogo e da integração econômica entre os membros do BRICS, fortalecendo a resiliência diante de crises globais. Promoção do desenvolvimento sustentável, compromisso com práticas comerciais que promovam o desenvolvimento econômico e social de forma equitativa. Impactos econômicos e geopolíticos. O fortalecimento do BRICS como bloco econômico tem implicações diretas na ordem global. Juntos, os países do grupo representam cerca de 40% da população mundial e mais de 25% do PIB global. A cooperação entre esses países não apenas amplia o peso político do bloco, mas também cria alternativas econômicas diante do predomínio do dólar como moeda de reserva internacional.
Impactos no comércio global. A defesa do sistema multilateral de comércio pelo BRICS pode pressionar a OMC a avançar com reformas estruturais, buscando maior equilíbrio entre países desenvolvidos e emergentes. Alternativas ao sistema financeiro ocidental. Com a crescente desconfiança de países emergentes em relação às políticas comerciais de potências ocidentais, o BRICS pode fortalecer mecanismos financeiros próprios, como o Novo Banco de Desenvolvimento, NDB, também conhecido como Banco dos BRICS. Relações com outras nações. A posição do BRICS pode atrair a atenção de outras economias em desenvolvimento, que compartilham preocupações semelhantes sobre a desigualdade no comércio global. Brasil e seu papel no BRICS. O Brasil, ao coordenar a elaboração da declaração conjunta, demonstra protagonismo diplomático e busca ampliar sua influência no cenário internacional. No entanto, desafios internos, como crises políticas e dificuldades econômicas, podem limitar a capacidade do país de liderar de forma mais efetiva. Ainda assim, o posicionamento brasileiro pode contribuir para fortalecer alianças estratégicas e atrair investimentos estrangeiros, especialmente em setores como infraestrutura e agronegócio. Considerações finais. A iniciativa do BRICS de defender a reforma da OMC e o fortalecimento do sistema multilateral de comércio revela um esforço para equilibrar a balança de poder econômico global. No atual contexto de tensões comerciais e políticas protecionistas, a posição do bloco ganha relevância como uma alternativa viável para promover maior equidade e cooperação econômica. Este movimento estratégico poderá ter impactos de longo prazo na configuração das relações internacionais, redefinindo padrões de comércio e influenciando decisões econômicas globais. Dicho de la Torre Vital. Engenheiro, bacharel em ciências contábeis, analista e investidor de ações da Bolsa de Valores. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado? Acesse agora nossos relatórios exclusivos. Basta clicar no link abaixo e entrar no nosso canal exclusivo do Telegram. Acesse também nossos relatórios completos em PDF para baixar com análises micro e macroeconômicas, setorial e tudo sobre os investimentos na área de assinantes. Aviso important. Este relatório é apenas uma amostra do nosso relatório semanal de poliética, que é disponibilizado integralmente para nossos assinantes. Para ter acesso completo, todas as análises detalhadas, relatórios diários em PDF, etc., torne-se um assinante agora mesmo.